Passo a palavra então para a doutora Ana Carolina, que vai falar sobre os reflexos do direito previdenciário no contrato de trabalho. Muito obrigada, doutor Eduardo. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa manhã gelada aqui na cidade de Santo André. Sei que muitos se deslocaram de longe. E também gostaria de agradecer ao doutor Eduardo pela iniciativa do evento, para falar aos empresários a respeito do direito, aquela coisa de situação tão complicada que vocês lidam no dia a dia e nem sempre, claro, não é exigido o conhecimento técnico de vocês. Em sequência, eu gostaria também de cumprimentar os meus colegas aqui da mesa, principalmente na pessoa da doutora Paula, que é responsável pela organização do evento. Bom, o meu tema é a respeito dos reflexos do direito previdenciário no contrato de trabalho, abordado primeiramente pela doutora Daniele, que falou da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Bom, geralmente comentam: Carolina, como você gosta de direito previdenciário? Essa situação que todo mundo vai dizer assim, direito previdenciário, para que serve? Não é direito do trabalho que você estuda? Porque o direito previdenciário, claro, está relacionado ao direito do trabalho. Mas, antes de falar especificamente do direito previdenciário, a gente precisa compreender de onde vem. O direito previdenciário, ele é previsto constitucionalmente e, como o próprio nome já diz, ele trata de uma proteção social da pessoa, do trabalhador. Direito previdenciário, infelizmente trazido no direito brasileiro de forma equivocada, como direito da Seguridade Social, uma tradução equivocada do espanhol, que vai querer dizer direito da segurança social, do qual previdenciário é apenas uma área da segurança social. Então, segurança social essa, trazida pela Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, Carta Magna, inclusive Constituição Social de 88, porque trouxe o tripé proteção da saúde, da previdência e da assistência social. Então, a previdência é um ramo da segurança social trazida para a proteção do trabalhador. Por quê? Então, olha só, eu trouxe aqui a citação da professora Alice Monteiro de Barros, que vai dizer o seguinte: a empresa, ela pode funcionar em caráter contínuo, mas o mesmo com a pessoa, o empregado, o contrato de trabalho dele está sujeito a vários acontecimentos. Acontecimentos esses até certo ponto previsíveis, outros nem tanto, então, que é o caso da incapacidade, gerando então necessidade de interromper essa prestação de serviço ou suspender a prestação de serviço em determinadas situações. Então, a proteção social, voltando aqui, na questão previdência, que vai exigir a contribuição do trabalhador na pessoa do seu empregador, vai fornecer, quando ocorrer esses imprevistos, benefícios e serviços. Então, a gente vai ter os serviços de saúde e de assistência social, do qual a Constituição, o regramento jurídico, não exige contribuição prévia, e a previdência social, que vai exigir, então, uma contribuição prévia, uma vez ocorrido, então, esses infortúnios sociais, os riscos sociais previstos em lei, são delimitados aí pela Constituição Federal. Então, o contrato de trabalho. Então, eu tenho que o direito previdenciário, ele surge da proteção da pessoa, do trabalhador, no exercício do seu trabalho. Ocorrendo, então, esse infortúnio, esse risco social, é claro que o trabalhador, ele não vai conseguir executar a sua prestação de serviço. E de que forma, então, o que vai acontecer com esse contrato de trabalho? Ou ele vai ser suspenso ou interrompido. Para quê? Para que ele receba a assistência, a saúde e, consequentemente, ele não vai receber salário ou vai. E aí é que ingressa, então, a Previdência Social. Então, eu tenho que a suspensão do contrato de trabalho é a cessação temporária e total da execução dos efeitos do contrato de trabalho. Na suspensão, eu não tenho pagamento de salário e tampouco o período de afastamento é considerado por efeitos legais. Então, na questão da suspensão, é onde eu tenho, então, o ingresso da proteção social, da Previdência Social. Diferente da interrupção, que é a paralisação temporária do trabalho pelo empregado, em que a ausência desse não afeta o tempo dele de serviço na empresa. É computado como período de afastamento,
e logo permanece a obrigação de pagar salários e outras vantagens que vão decorrer do pacto laboral, por exemplo, as férias. Então, eu tenho os traços comuns e também os divergentes desse instituto. Nesse caso, os traços comuns é que tanto na suspensão quanto na interrupção, eu tenho a suspensão provisoriamente da execução dessas tarefas. O contrato de trabalho, ele continua, ele vai se prolongar no tempo. As vantagens garantidas à categoria através de acordo, convenção coletiva vai ser mantido, e eu tenho a impossibilidade de extinção desse contrato de trabalho, a não ser, como nos casos, então, inclusive comentado pela doutora Daniele, a questão da justa causa e da extinção da empresa, que logo, então, eu não tenho como manter esse contrato de trabalho. Então, aqui eu trago uma jurisprudência, que é o afastamento do trabalhador por licença médica, que vai garantir a suspensão desse contrato e, consequente, qualquer forma de rescisão vai ser considerada nula pelos tribunais. Bom, na concessão, então, dos benefícios previdenciários, até conversando com os colegas, nós imaginamos o seguinte: o direito previdenciário ele tem uma série de benefícios, as aposentadorias, os auxílios, e nesse caso, com relação aos empresários, eu tenho a questão do auxílio-doença, que é geralmente o que a gente chama de calcanhar de Aquiles das empresas, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença e o contrato de trabalho. Então, eu tenho que ele é devido ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, ou então dos demais segurados, que não são os trabalhadores empregados, eu tenho a partir do momento em que ele se encontrar incapaz. Então, eu tenho os 15 primeiros dias são garantidos pela empresa e, a partir do 16º dia, pelo INSS. Eu tenho uma problemática. Auxílio-doença decorrente de uma doença comum, uma gripe, por exemplo, ou decorrente de um acidente de trabalho, ou uma doença decorrente do trabalho. Então, eu tenho que o auxílio-doença é considerado previdenciário quando eu tenho a suspensão do contrato de trabalho, eu não tenho o pagamento do salário e, principalmente, a incapacidade do trabalhador não está relacionada com o exercício da sua atividade. Já, por conta dessa situação, eu não tenho estabilidade, a não ser que a convenção ou acordo coletivo da empresa assim garanta. Por outro lado, eu tenho o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, conhecido B91, porque ele vai garantir uma estabilidade para esse empregado. Então, eu tenho a suspensão do contrato de trabalho, eu tenho o não pagamento do salário, porque ele vai ser efetuado a partir do 16º dia pela Previdência Social, a incapacidade está relacionada com o trabalho e, consequentemente, por conta disso, eu tenho a obrigação de recolher o fundo de garantia. E a estabilidade provisória de no mínimo 12 meses, que é garantia de lei, da lei da Previdência, mas ela pode ser, logicamente, ampliada também por norma coletiva. Então, olha só, o artigo 118 da lei vai dizer que o segurado que sofreu acidente tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses, ou seja, esse prazo pode ser elastecido. Já o artigo 20 vai equiparar, conforme eu mencionei anteriormente, doença profissional de acidente de trabalho. Então, eu tenho como pressuposto, para conceder esse benefício ao trabalhador, o afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário. Então, aqui, uma jurisprudência, na realidade, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que vai garantir a estabilidade provisória desse trabalhador que recebe benefício acidentário. Agora, uma questão muito simples foi essa que eu acabei de comentar. O trabalhador adoece ou se acidenta e, a partir do 16º dia, o pessoal comumente diz, vai para a caixa ou se encosta. Não. Aqui, esse seria o ideal. Todo mundo tranquilo, o INSS paga, reconhece aquela incapacidade, mas a gente sabe que a realidade é bem outra. Eu tenho outros casos onde eu tenho sucessão de afastamento. Ou seja, ele fica doente, o médico concede o atestado, ele fica 10, 15, até 15 dias, aí ele volta a trabalhar.
Aí ele trabalha, fica mais uma semana, o médico vai lá, dá outro atestado, e ele fica no chamado ping-pong. Então é o que a gente chama de sucessão de afastamentos. E como é que fica essa situação? E é claro, isso vai trazer um prejuízo enorme para a empresa, tendo aquele trabalhador consequentemente afastado. Então, olha só, o decreto vai dizer, isso não é dado pela lei, é regulamentado por um decreto. Se for concedido um novo benefício de auxílio-doença, decorrente da mesma doença, dentro de um prazo e até considerado grande de 60 dias, contados do último recebimento de benefício, a empresa fica desobrigada do pagamento desses 15 primeiros dias. Por quê? Porque entende-se que é a mesma incapacidade. O problema só maior é o perito do INSS entender essa situação. Então aqui eu coloquei do primeiro ao 15º dia o afastamento é pago pelo empregador, ele recebe auxílio-doença, retorna ao trabalho, mas consequentemente um novo afastamento não é mais dever do empregador, e sim da autarquia previdenciária. Por outro lado, eu tenho uma doença ou acidente de trabalho caracterizada novamente até o 15º dia. E aí é dado por um decreto mais recente, no parágrafo 4, que vai dizer: se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retorna no 16º, que seria aquele período em que ele entraria para a Caixa, então ele vai voltar a se afastar dentro dos próximos 60 dias, ele vai fazer jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento. Ou seja, afastou-se novamente, mais uma vez, o empregador não tem o dever de pagar o salário decorrente dessa nova suspensão do contrato de trabalho. E aí, por fim, então, no parágrafo 5º, ele vai dizer: na hipótese do parágrafo 4º, se o retorno tiver ocorrido antes dos 15 dias, então o afastamento, o segurado vai fazer jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte, ao que completar, então, esse período de 15 dias. Por fim, auxílio-doença e o aviso prévio. Por fim, com relação ao auxílio-doença, porque a gente sabe que os reflexos do direito previdenciário com relação ao contrato de trabalho, eles se dão com relação a inúmeros benefícios. Eu procurei priorizar os benefícios por incapacidade, mas também, claro, vou falar da questão das aposentadorias, principalmente da aposentadoria por invalidez e especial. Então, o auxílio-doença e o aviso prévio. Então, dado o aviso prévio, veja, muitas vezes o empregador prefere, até por conta da rescisão, conceder esse aviso prévio de forma indenizada, mas a gente sabe que o aviso prévio ele vai se prolongar no tempo, ou seja, a data da baixa da carteira é efetivamente quando terminar a indenização do aviso prévio, se prolonga no tempo. Então, depois de expirado o respectivo prazo, então ele é considerado efetivo, é assim que diz o diploma legal. Então, veja, por consequência, no benefício previdenciário, o aviso prévio indenizado, com superveniência de um auxílio-acidente durante esse curso de benefício, eu tenho, infelizmente, dado pelos tribunais que o contrato de trabalho se suspende, então é dever do empregador, então, garantir a suspensão desse contrato, o trabalhador vai receber o benefício e depois, consequentemente, se não houver direito à estabilidade, então aí efetivamente pode ser concedida a rescisão contratual. A alta médica, até inclusive que a doutora Daniele comentou, com relação ao abandono de emprego. É muito comum, a gente ter verificado nas empresas, então o pinga-pinga, o ping-pong que eu comentei com vocês e que eu deixei por fim para falar sobre o limbo previdenciário, que é aquela situação em que o trabalhador ele não recebe salário e também não recebe benefício previdenciário, decorrente então de uma declaração médica, de um atestado médico dado pelo perito do INSS, da autarquia, dizendo que ele tem ampla capacidade de retorno ao trabalho, porém, muitas vezes o seu médico particular e até mesmo o médico da empresa vai dizer não, você não pode retornar ao trabalho. Então, essa é uma problemática muito comum que nós temos enfrentado junto com a empresa. O que tem acontecido? Muitos empregados, eles entendem o seguinte: olha, eu estou de alta do INSS, não recebo benefício, mas o meu médico, ele entende que eu não posso voltar a trabalhar, então eu vou ficar em casa. E ele não aparece na empresa ou não comunica.
E muitas vezes vem a questão, então, da doutora Daniele, do dever da empresa de chamar, regressar, convocar aquele trabalhador para trabalhar. Aí o empresário se pergunta, mas como é que eu vou chamar ele de volta para o trabalho se ele está incapacitado, se o meu médico da empresa não deixa? Então, o que nós temos visto pelo tribunal é configurar abandono de emprego se o empregado se silencia num período superior aos 30 dias. Mas a empresa tem que ter a responsabilidade de convocá-lo, de mandar comunicação. Porém, se esse empregado, o que muitas vezes acontece, porque ele vai ter interesse, por exemplo, na questão do plano médico, do plano de saúde, dos benefícios que eu vou comentar aqui, por exemplo, do ticket de alimentação que ele vai exigir, entre outros, do auxílio creche, enfim, garantias concedidas pelas normas coletivas. E aí ele vai voltar na empresa e vai dizer, olha empresa, eu não posso trabalhar, porque o meu médico disse que eu não posso trabalhar, mas eu estou de alta do INSS. Orientação geral, aceite e obrigue esse empregado a trabalhar, de forma, claro, que adaptável. Por quê? A jurisprudência é comum e pacífica, são exceções que nós temos dizendo que não é dever do empregador o pagamento do salário. Então, ou seja, a orientação passada aos empresários é a seguinte, estando no limbo previdenciário do empregado, o correto é, empregado, o INSS, então lhe deu alta, então volte a trabalhar. Ah, mas eu não posso fazer a mesma situação, a mesma atividade que eu exercia antes. Então, vamos colocá-lo numa atividade adaptável, numa nova atividade, de forma condizente. Por quê? A jurisprudência trabalhista tem sido clara, pacífica, no sentido que o dever do pagamento do salário nessa questão é do empregador. E, inclusive, muitas vezes, condena a empresa no pagamento de um dano moral. Então, para evitar esse tipo de situação, do conhecido limbo previdenciário, comunique o trabalhador do retorno, da necessidade de retorno. Claro, se ele não retornar, orientado pela doutora Daniele, configurar o abandono de emprego, mas aqui eu tenho a súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho. Só vou configurar o abandono de emprego se passar os 30 dias. E torná-lo adaptável, porque, consequentemente, esse trabalhador que não vai receber salário e não vai receber benefício do INSS, vai ingressar com reclamação trabalhista, infelizmente, vai também, obviamente, entrar com a ação requerendo a concessão do benefício do auxílio-doença, mas, claro, que a Justiça do Trabalho, que é mais séria, infelizmente, que a Justiça Federal, vai condenar a empresa no pagamento dos salários nesse período. Bom, então, outro item, que seria a impossibilidade de auferir benefício previdenciário por culpa do empregador. Infelizmente, nós estudantes de direito previdenciário, da Seguridade Social, a gente sabe que nós temos relações jurídicas distintas. Uma é a relação jurídica de pagamento de benefício, que é um dever entre o sujeito ativo, que é o beneficiário segurado, e o sujeito passivo, que é a autarquia previdenciária e o INSS, e outra relação jurídica completamente distinta, que é com relação ao contribuinte, muitas vezes o empregador, e outro sujeito ativo que exige a contribuição à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Infelizmente, são relações jurídicas distintas, mas o Poder Judiciário parece que ainda não acordou para essa situação. Então, ele também tem condenado, no caso aqui, a Justiça do Trabalho, ao empregador de que, uma vez que o INSS, o empregado bate no INSS para requerer benefício previdenciário e o funcionário da autarquia verifica que esse empregado não tem recolhimento no seu nome, ele vai indeferir benefício. Não é o ato correto. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, são relações jurídicas distintas. O dever de arrecadar, fiscalizar, inclusive, que vai ser comentado com o doutor Fernando, a taxa tributária já é muito alta, a carga tributária é muito alta. Então, a gente verifica que o INSS vai se eximir da sua responsabilidade de pagamento, quando, na realidade, o dever de fiscalizar a arrecadação dessas contribuições previdenciárias, contribuições sociais, é da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E aí, nesse caso, a Justiça do Trabalho, mais uma vez, eu comento, faço uma crítica com bastante tranquilidade,
não costuma conversar com a Justiça Federal, então ela tem, claro, que dado ao empregador mais esse ônus, o ônus de pagar a indenização por dano moral decorrente dessa falta, dessa ausência de contribuição social. E, consequentemente, muitas vezes o empregado que vai receber o benefício previdenciário sofreu um acidente de trabalho, uma doença profissional, conseguindo comprovar a culpa do empregador, o empregador pode ser condenado também numa reclamação trabalhista no pagamento de um benefício, de uma pensão decorrente dessa responsabilidade civil. Nós questionamos muito com relação a essa acumulação. Ora, o empregador já pagou a contribuição social, o empregado já vai receber essa contraprestação dessa proteção social. E por que também acumular o recebimento, então, desse pensionamento civil? Mas, infelizmente, então, a gente também tem verificado que a Justiça do Trabalho tem entendido de forma pacífica com relação em favor do trabalhador, no sentido de que há possibilidade de acumulação entre pensão e benefício em decorrência da responsabilidade civil da empresa, que pode ter ajuda por culpa ou dolo numa questão de acidente do trabalho ou doença profissional. Vejam, gente, eu trouxe inúmeras jurisprudências nos slides e claro que tudo isso vai ser disponibilizado para vocês para uma leitura mais apurada futuramente. Outra situação, então, o auxílio-doença e o contrato de trabalho, já no pedido de conversão para aposentadoria por invalidez, daquele trabalhador, então, que entende que está incapaz de forma total e definitiva da prestação de serviço, então, ele vai querer se aposentar por invalidez. Ele vai querer se encostar de forma definitiva. E aí, como é que fica o contrato de trabalho? Vou poder rescindir, não vou poder rescindir por conta da suspensão dessa relação de emprego. Mais uma vez, então, os tribunais têm mostrado de forma pacífica de que há, primeiramente, o reconhecimento devido à suspensão do contrato com relação aos benefícios desse contrato de trabalho, plano de saúde, demais benefícios, algumas situações até inclusive cesta básica, mas que futuramente, passados os 5 anos assim exigidos, esse contrato de trabalho vai poder então ser extinto. Aqui então a questão da exigência do ticket de alimentação com relação à suspensão contratual. Então aí vai dizer, olha, os 15 primeiros dias são remunerados pelo empregador. Consequentemente, daí, a partir do 16º dia, dever da Previdência Social. Essa jurisprudência que eu trouxe, olha, não lhe é devida a concessão do ticket de alimentação. São exceções que, vejam, ainda é interessante buscar, em que pese a gente encontre decisões contrárias de forma favorável à manutenção dos benefícios decorrentes do acordo da convenção coletiva, então a gente entende valer a pena buscar dizendo assim, olha, o contrato de trabalho está suspenso, não devo pagar os benefícios decorrentes desse contrato de trabalho. Então aqui, a outra situação interessante é com relação ao empréstimo consignado. Então vejam, aqui nesse caso, a empresa também muitas vezes tem no empréstimo consignado, ela vai dizer, vou continuar descontando o empréstimo da folha de pagamento. Não, vejam, não tem mais folha de pagamento, aquele empregado tem um contrato de trabalho suspenso. Então, é necessária a suspensão e também a garantia dessa suspensão pelo Tribunal Regional do Trabalho. Outra questão é com relação ao auxílio-doença e às férias. Porém, vejam, o contrato de trabalho suspenso, o que vai acontecer com o período aquisitivo das férias? Isso é de forma pacífica tratado pelo diploma legal, que não vai ter direito às férias do empregado que no curso do período aquisitivo tiver recebido da Previdência Social prestação de acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, desde que, mesmo inclusive de forma descontínua. Agora, então, voltando esse trabalhador do auxílio-doença ou do afastamento acidentário, então vai começar a contar um novo período aquisitivo de férias e, claro, tudo isso decorrente da suspensão desse contrato. Outra situação também pacífica, que foi muito discutida antigamente pelos tribunais, é a questão da aposentadoria espontânea, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, se ela extingue ou não o contrato de trabalho. Infelizmente, a gente sabe que o valor do benefício previdenciário, por ser uma média relativamente baixa,
e faz com que o trabalhador continue, então, executando os seus serviços e mesmo aposentado. Então, ele vai receber salário e aposentadoria. Por conta disso, por conta do princípio que rege as relações de trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, então nós temos que a aposentadoria espontânea, diferente do que a gente encontra no dispositivo legal, ela não extingue o contrato de trabalho se esse trabalhador, ato contínuo, continuar exercendo, então, as suas atividades. E por conta disso, então, a multa fundiária, antigamente nós conseguíamos reverter tranquilamente, questão de 5, 6 anos atrás, a questão do pagamento do período da multa fundiária. Hoje em dia, infelizmente, a gente já sabe que ela tem que ser calculada sobre todo o período contratual e não só após ao valor a época da aposentadoria. A questão da aposentadoria especial, já também de forma muito difícil concedida pelo INSS, concedida àquele trabalhador que exerce suas atividades, que a gente chama de tempo puro, então submetido a uma condição insalubre ou periculosa de trabalho, exposto a agente químico, físico, biológico, explosivo, material inflamável, radiação e etc. Na questão da aposentadoria especial, se um trabalhador for aposentado nesta modalidade, reforço, recentemente é muito difícil a gente verificar um trabalhador que tenha esse tempo puro. Geralmente ele consegue um incremento de tempo na sua aposentadoria por tempo de contribuição. Mas vejam, admitir trabalhadores aposentados nesta modalidade, o empregador precisa verificar que ele não vai poder colocar esse trabalhador para exercer atividade insalubre ou periculosa, sob pena de multa administrativa, inclusive pela Delegacia Regional do Trabalho. Na questão da aposentadoria por invalidez, que eu já comentei um pouquinho anteriormente com relação à suspensão, agora falando da questão da rescisão contratual. Vejam, é devido o fundo de garantia para o trabalhador que está aposentado por invalidez? Os tribunais têm sido pacíficos com relação à questão de que a aposentadoria por invalidez não se confunde com o benefício acidentário, por mais que essa aposentadoria seja decorrente de um acidente de trabalho. Então, vejam, mais uma vez, voltando à necessidade da interpretação do conceito. O contrato de trabalho está suspenso, por consequência, aposentado por invalidez não tem direito ao depósito fundiário durante o período de aposentadoria. Aqui também a questão do rompimento do contrato de trabalho. Então, ou seja, é possível a rescisão do contrato de trabalho da aposentadoria por invalidez, uma vez passados os 5 anos de percebimento desse benefício. Num período anterior a esses 5 anos, se o empregado, ou seja, se cessar a aposentadoria por invalidez, é que infelizmente nós temos esse conceito. Estou aposentado por invalidez, estou aposentado para sempre. Não, a incapacidade, pode ser recuperada a qualquer momento. Então, o benefício por aposentadoria por invalidez, por mais que se entenda o contrário, ele é entendido como um benefício de natureza transitória. Ou seja, cessando a invalidez, se decorrente de doença ou acidente do trabalho, o empregador tem o dever de readequar esse trabalhador na sua antiga função ou numa função adaptada. Essa também é uma questão bastante discutida, porque é um contrato de trabalho que fica suspenso por um longo período de tempo. E muitas vezes o empregador nem se lembra mais daquele trabalhador. Está lá a ficha dele esquecido no RH. E agora? Ele se apresenta novamente, porque ele deixou de receber o benefício previdenciário que foi cancelado. Então, a jurisprudência também tem se inclinado nesse sentido. Se até o período de 5 anos a invalidez cessou, então é obrigatório o retorno ao trabalho. Passado disso, é possível fazer a rescisão contratual. A gente verifica, inclusive, no escritório, que os RHs fazem uma limpa a cada 2, 3 anos. Quem tem um contrato de trabalho suspenso, quem não tem, o que eu posso fazer e o que eu posso deixar de fazer com relação a essa situação. Agora, eu tenho um tropeço, que é a súmula 160 do Tribunal Superior do Trabalho.
A aposentadoria por invalidez foi mantida, inclusive, essa súmula, que é um tanto quanto antiga, que vai dizer o seguinte: cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após os 5 anos, o trabalhador terá direito a de retornar ao emprego, facultando, porém, sabendo dessa concessão pela jurisprudência da possibilidade de extinção do contrato de trabalho, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Vejam, a súmula ela é um tanto quanto objetiva e situações muito objetivas no direito são preocupantes. Por quê? A aposentadoria por invalidez decorrente do quê? De uma doença comum, voltando lá no auxílio-doença do B31, ou de um auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Então, nós temos discutido muito judicialmente essa questão por conta de que o dever de indenização com relação à aposentadoria por invalidez, a extinção, só é dado ao empregador se este incorrer com culpa ou dolo na ocorrência do acidente do trabalho ou da doença profissional. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenização. Aqui, então, eu trouxe posicionamento favorável e também jurisprudência no sentido contrário à súmula 160 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu trouxe também um comentário do professor Fábio Zambit, meu colega, que diz o seguinte: o que fazer, veja, quando os empregadores que desejam até mesmo encerrar a atividade, quero fechar a empresa e eu tenho esse contrato de trabalho suspenso. Ora, eu não vou poder encerrar a atividade porque eu tenho um trabalhador aposentado? Então, olha só, o que eu posso fazer? O empresário, se fosse agir de acordo com a súmula ou com o regramento, eu não poderia fazer nada. Eu vou ter que esperar, infelizmente, a morte, o falecimento desse trabalhador. Isso levando o direito ao pé da letra, mas vejam, não é assim que funcionam as relações sociais. As relações sociais, elas precisam ser adaptadas, moldadas àquilo que o ordenamento jurídico nos traz. Então, aqui a gente vai dizer, nos estudos a gente propõe o seguinte: é possível a rescisão do contrato de trabalho quando há o retorno à atividade por não permitir o rompimento contratual mesmo durante a aposentadoria por invalidez e com o pagamento de todas as verbas. Então, veja, ao empregador a gente tem buscado situações do seguinte: quer encerrar aquele contrato de trabalho? Vamos analisar quais são as verbas devidas a esse trabalhador durante esse período. E aí, então, claro, uma assessoria trabalhista muito bem detalhada, com um termo de rescisão de contrato de trabalho muito bem detalhado, com assistência sindical, e muitas vezes a gente até chama o Ministério do Trabalho para homologar essa rescisão, a gente tem conseguido de forma pacífica aliviar um empregador em questões como essa de extinção do contrato de trabalho durante a aposentadoria por invalidez. Já caminhando para o fim da minha explanação, com relação, agora que eu volto ao limbo previdenciário. Então vejam, a gente chama de limbo previdenciário, trouxe até o conceito de limbo, que é justamente aquela situação em que o empregado, ele não recebe salário, porque o contrato de trabalho dele está suspenso, decorrente de uma incapacidade vinda ou não de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional, mas o perito do INSS, por N outros motivos, entende que aquele trabalhador está apto. Não cabe aqui a gente dizer qual a situação do perito, o que ele evidentemente avaliou, mas a prática vem nos dizer o seguinte: muitas vezes eu tenho um empregado que não tem condições de retorno ao trabalho, mas que frequentemente tem tido alta pela autarquia previdenciária e está sem receber benefício. Então esse é o chamado limbo. Por quê? O empregado chega na empresa, a empresa vai dizer: você não pode trabalhar. Ele vai para o INSS e o INSS vai dizer: não, você pode trabalhar. Então, mais uma vez, eu insisto, a jurisprudência trabalhista, as decisões dos tribunais do trabalho, vem dizendo que essa é uma responsabilidade do empregador. Portanto, o contrato de trabalho, a gente sabe, nós estudiosos de direito do trabalho, ele é um contrato sinalagmático e comutativo, ou seja, ele gera direitos e deveres para ambas as partes. O dever do empregado é prestar serviço e o dever do empregador, pagar salário. Agora, claro, eu vou pagar salário sem ter a prestação de serviço? Não. Então, a orientação dada à questão do limbo previdenciário é a seguinte:
receba o empregado, mas adeque esse empregado numa função da qual compatível com a sua incapacidade, a não ser que vocês, de forma clara, assumam a responsabilidade de ter esse trabalhador sem prestar o serviço, mas já sabendo que futuramente, se ele for reclamar, haverá necessidade do pagamento dos salários nesse período. Bom, com isso eu encerro a minha explanação e vou deixar claro os slides à disposição de vocês e, claro, também estou depois futuramente aberta a responder certos questionamentos decorrentes dessa situação. Num breve resumo, então, eu procurei demonstrar que há sim, claro, a correlação entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, principalmente com relação aos benefícios por incapacidade, por conta, então, dessa situação de que os benefícios por incapacidade suspendem o contrato. Muito obrigada.